Quando a gente tem problemas na vida, e olha que a gente sai por aí buscando soluções para eles. Eu, durante muitos anos, me autodenominei buscadora e gostava muito de dizer isso. Eu sou uma buscadora. O que eu estava buscando? Eu buscava solucionar meus problemas. E era uma série de problemas, de ordem mental, confusão mental, muitas perguntas na minha cabeça, a mente que falava demais, de ordem emocional, traumas que eu vivi, situações que eu queria resolver. E eu buscava Deus, eu buscava respostas, a tal da buscadora. E nisso de buscar, a gente quer encontrar aquela coisa que vai trazer de fato a solução. Aí a gente vai naquilo, encontra, parece que encontrou, aprende um monte de coisa, depois vê que não resolveu muito bem e vai na outra coisa. Eu costumo dizer que se fosse buscadora, buscava e achava, não é? Mas essa sensação de buscar se refere a gente estar um pouco perdido, sem saber de fato onde que está a solução. E dentre esse monte de coisa que a gente busca, eu tenho certeza que um dia você se deparou com a lei da atração. E é algo que é muito falado hoje, né, sobre a lei da atração. E existem cursos por aí que vendem métodos da lei da atração, e existe gente falando que conseguiu isso, que conquistou aquilo, com alguns exercícios que você faz e de repente aquilo atrai algo diferente para sua vida. Eu também, nas minhas buscas, busquei e encontrei a lei da atração. E foi muito interessante, porque eu pensei, uau, será que com isso eu vou conseguir mudar a minha realidade? E eu fui atrás. Eu, de fato, era uma grande buscadora, com um B bem grande, de buscadora. Mas eu estava perdida. Tinha uma sensação de não encontrar, de patinar nos mesmos problemas. Mas voltando aí à lei da atração, eu resolvi ir na fonte, né? Onde que isso começou? Quem começou a falar disso? Como eu falo outro idioma, que é inglês, sou fluente, eu fui de fato na fonte, nos livros em inglês, daqueles autores de décadas atrás que iniciaram essa história de lei da atração. Eu fiz os exercícios e comecei a me perguntar por que a lei da atração dava certo para algumas pessoas e não dava certo para outras pessoas. E a verdade é que a gente determina a nossa vida através de 3 coisas, assim como é dito que a gente peca através de 3 fatores: pensamento, palavra e ação. Isso determina a nossa vida, mas as nossas ações derivam dos nossos pensamentos. As nossas palavras derivam da onde? Dos nossos pensamentos também. Então, no fundo, o que a gente é, a vida que a gente tem, começa no nosso pensamento. O nosso pensamento, a nossa mente, é de fato a causa das situações da nossa vida. E a gente fica buscando, sei lá o que com uma mágica mudaria a nossa realidade, quando o poder de mudar a nossa realidade está nas nossas mãos através da mudança do nosso pensamento. E aí você vai me perguntar, mas será que a lei da atração funciona? Você acabou de dizer que funciona para algumas pessoas? Acontece que o nosso pensamento é um pedacinho desse tamanho de um conjunto de coisas, né, muito grande, que se chama mente. E a nossa mente é feito um iceberg. Sabe aquelas montanhas de gelo que você vê a pontinha assim para fora do oceano, como uma ilha, mas o real do iceberg está lá embaixo? Assim é a nossa mente. A gente conhece esse pouquinho aqui, ou às vezes nem conhece, mal vê, mas lá embaixo está uma grande montanha, que é tudo que está no nosso inconsciente, que a gente desconhece e começa a ter atitudes de desamor, de negatividade, e a gente tem pensamentos inconscientes de desamor, de negatividade, de falta de amor próprio, tantas coisas mais, né? Coisas que a gente desconhece, nossos traumas, nosso passado que a gente não lembra, e a gente vai e busca mudar nossa realidade externa, quando essa é a verdade da nossa realidade interna, na causa de todas as coisas. Então a gente se pergunta, né? Lei da atração funciona? Eu acredito que funciona. Se a gente muda a causa, se a gente muda a nossa realidade da mente, do nosso pensar. A pergunta aí é por onde a gente começa. Eu testei a lei da atração. Eu fiz os exercícios. Painel com fotos daquilo que eu queria para minha vida, do corpo que eu desejava e daquilo tudo. Funcionou? Bom, eu diria que talvez um pouquinho, mas não de verdade. E das pessoas que fizeram o curso comigo,
Funcionou para alguém? Vou te falar, não. Ninguém ficou milionário, ninguém encontrou o amor da sua vida, não. Então eu busquei outro caminho. Um dia eu ouvi dizer que quando a gente coloca Deus acima de tudo, tudo mais nos é dado por acréscimo. Mas quem é Deus? Será Deus algo fora de nós, lá longe, lá no céu, nas nuvens? Ou será que Deus pode ser uma realidade interna em nós? Poderia existir algo fora de Deus? Não, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então eu estou dentro dele, de alguma maneira, e ele está em mim. Colocar Deus acima de tudo e tudo me será dado, talvez signifique encontrar esse Deus em mim. Isso para mim significa autoconhecimento. Será o autoconhecimento a lei da atração? Para mim é, porque esse iceberg, com esse inconsciente enorme, o desconhecido, quando eu vou e conheço, eu tenho um poder de mudança dele. E essa realidade que determina o que eu falo, que determina o que eu faço, determina também quem eu sou e o que acontece comigo, porque a nossa realidade começa no pensamento, na mente, naquilo que a gente sabe que pensa e naquilo que a gente não sabe, mas que está dentro de nós. Eu desenvolvi um método chamado Método de Reorganização Interna, que tem esse propósito de autoconhecimento, onde a gente vai conhecer quem a gente é no nível do corpo, no nível das energias, no nível emocional, no nível mental. E o que eu experimentei, que meus alunos experimentam, é exatamente isso, que através do autoconhecimento e conhecendo Deus dentro de nós, lá na frente, de fato, a nossa realidade muda. Tenho muitos exemplos disso. E a minha realidade mudou também. Sabe que acontece coisas na minha vida que às vezes eu acho que é meio mágica, meio milagre? Coisas às vezes simples de eu pensar, nossa, quebrou tal coisa na minha casa. Uma vez quebrou uma parte do encanamento. E eu morava num lugar isolado, que era difícil de ter um encanador, de buscar um profissional ali. Eu vou te falar, mais ou menos 1 hora depois de ter quebrado ali um pedaço do encanamento, bateu na minha porta uma pessoa me entregando um cartãozinho dizendo: se você precisar de serviços de eletricidade ou de hidráulica, eu faço. Eu falei, preciso agora, 1 hora depois. Isso para mim é lei da atração. As coisas aparecem quando a gente precisa. O milagre se manifesta na nossa vida. Mas como? O meu pensar mudou. E aquele iceberg, hoje, não é que para mim seja totalmente conhecido, mas eu pouco a pouco transformo esse iceberg todo em positividade, em gratidão, em entendimento, aceitação e principalmente uma palavra mágica: Deus dentro de mim. E é isso que eu desejo para você também. Você que é buscadora, busque aqui para dentro que eu tenho certeza que você vai achar. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu método, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Você entra lá e descobre como é que a gente pode ter lei de atração na vida de verdade. Até o próximo vídeo. Um beijo.